Há 60 anos atrás, no dia 25 de maio de 1963, aconteceu o primeiro congresso da Organização da Unidade Africana. E desde então, passou-se a comemorar a data de hoje, dia 25 de maio, como o Dia da África. Esse congresso contou com cerca de 30 países africanos que já eram independentes na altura. Aconteceu em Addis Abeba, na Etiópia. Um dos principais objetivos dessa organização era ajudar os outros países africanos que até então não tinham sido independentes. Além desse objetivo, tinha ainda vários outros objetivos a serem conquistados, como o desenvolvimento dos outros países africanos, a independência total do sistema imperialista europeu e ainda o combate fortemente à discriminação racial. E para o dia de hoje, que é um dia muito comemorativo, eu trouxe esse tema, mas eu não quero ficar falando de história, do que aconteceu lá atrás. Eu quero trazer umas reflexões, pegar o que aconteceu lá em 1963 e ver aonde a gente está hoje, 60 anos depois. Será que mudou muita coisa? Será que esse é o mundo que aquela organização esperava encontrar 60 anos depois? Será que as lutas contra os preconceitos, será que os países africanos realmente conseguiram estar totalmente desenvolvidos? É claro que tem muita coisa para falar sobre isso e não dá para a gente falar sobre tudo. Mas hoje eu escolhi focar em algumas coisas que estão acontecendo atualmente, bem atuais mesmo. Eu quero mostrar para vocês e eu quero que a gente pense. No dia de hoje eu vou levar muito mais na questão de a gente pensar em que ponto a gente tá. Esse dia é um dia realmente pra gente comemorar ou é um dia pra gente pensar assim, os objetivos foram falhados? Para isso, primeira coisa, eu vou deixar esse trecho para vocês verem, e isso aconteceu essa semana e depois a gente vai falar mais sobre isso. Atos racistas, gritos racistas que o Vinícius Júnior tem que conviver e La Liga não faz nada. Bom, alguém pode perguntar, por que você traz umas imagens tão tristes que nem essas num dia tão comemorativo? Eu acho que as datas de comemoração são para ser comemoradas, mas também tem que ser refletidas. Se você viu essas imagens que eu mostrei agora e você não sentiu uma grande repulsa, alguma coisa não está certa com você. Reveja seriamente os seus conceitos, porque coisas como essas não podem acontecer mais. Não podem. Eu tava vendo esses vídeos esses dias e cada vez que eu vejo mais coisas, as declarações do presidente da La Liga, as declarações na internet de adeptos, ou como melhor dizem, os torcedores de várias equipes, isso fica maior do que é ainda. Uma informação importante, isso não está acontecendo pela primeira vez, e não é nem a segunda, não é nem a terceira, já são várias vezes que coisas como essas acontecem com o Vinícius Júnior, com vários outros jogadores negros na Espanha e em vários outros países da Europa. Mas para a gente entender melhor esse comportamento, essa prática, eu trouxe um vídeo do canal Peleja, onde ele fala sobre o histórico desses acontecimentos, o que mostra até que ponto isso é uma normalidade, isso é um modus operandi ou é uma casualidade. Eu quero que cada um reflita sobre isso e deixe aqui nos comentários o que está achando, o que acha que pode ser feito nessa situação. Se você olhar bem para isso aqui, vai ver que tem uma coisa acontecendo com frequência no Campeonato Espanhol, chamando muita atenção toda vez que chega aqui na mídia brasileira. E uma notícia triste foi que, mais uma vez, o nosso Vini Júnior foi alvo de ataques racistas. Torcedores do Valladolid pronunciaram insultos racistas contra o Vinícius Júnior. Nas últimas temporadas, os casos de racismo e intolerância no meio das torcidas espanholas estão aumentando, ou pelo menos sendo mais denunciados. E um dos pontos que reforçam isso é algo que acontece há muito tempo na sociedade espanhola, e agora está voltando com força. E não é exclusividade da Espanha, nem da Europa ou do Vinícius Júnior. Esse é o documento Peleja e eu vou te contar o que está acontecendo. Na
década de 90, os torcedores na Espanha se sentiam confortáveis para fazer coisas desse tipo aqui. Nesse caso, a torcida que estava xingando o goleiro adversário era a do Real Madrid, mas cantos e gritos como esses eram comuns em todas as arquibancadas do país. Por ter um território que foi dominado por muitas etnias durante sua história, o racismo institucional só foi ganhar mais força na Espanha a partir da década de 1930, durante a ditadura do General Franco. Assim como em outros regimes fascistas da época, o governo espanhol acreditava em uma pureza da raça espanhola, mas diferente dos alemães e italianos, que foram derrotados na Segunda Guerra, que acabou em 1945, a ditadura franquista e muitos de seus ideais duraram até a década de 70, além de respingar nas gerações seguintes. Até o início dos anos 2000, o racismo, principalmente contra negros e descendentes de africanos, era visto com frequência em partes da sociedade e tinha espaço até na mídia e publicidade. Desde a década de 40, um dos produtos mais populares no café da manhã dos espanhóis é o achocolatado Colacao, e durante muito tempo, o mascote da marca foi um homem negro que representava o africano que colhia o cacau para fazer o chocolate. Mas em 1998, a marca decidiu juntar 3 homens negros para fazer uma nova propaganda. Os astros brasileiros do Real Madrid, Betis e Barcelona, Roberto Carlos, Denilson e Rivaldo. Eu sou aquele negrito da África tropical que cultiva no carnaval a canção de Colacao. Mas ao mesmo tempo que isso era tratado com naturalidade na TV, no campo de futebol, a raça dos jogadores sempre era usada como xingamento. Estos niños imitan el comportamiento de los adultos más próximos. Por causa desse movimento tão forte de intolerância e racismo dentro das torcidas, foi nessa época que surgiu um dos grupos de torcedores antifascistas mais importantes da Europa. Os Bucaneiros do Raio Vallecano têm sede em um bairro de Madrid e tiveram que primeiro bater de frente com os racistas da própria torcida do Raio, antes de protestar contra os torcedores do Real Madrid e do Atlético principalmente. No era la moda en España. En España la moda era ser un nazi, un fascista. Era una sociedad, la española, que tampoco estaba acostumbrada a la inmigración, no estaba acostumbrada a ver gente de negra, a gente de otras latitudes. De repente llega un portero de Nigeria con el Rayo, joder, y era un portero de puta madre. Y les jodía mucho a los nazis que un tío, un negro, un tío fuerte, les parase penaltis en su portería y les mirase e les dijese, não passa nada. E assim como os bucaneiros, a maior parte da sociedade foi se conscientizando aos poucos. Tanto que em 2008 o governo espanhol anunciou a criação do Ministério da Igualdade, que investiga casos de discriminação e protege justamente os grupos historicamente marginalizados. Só que a tendência parece que virou para o outro lado nos últimos anos. Se vários desses grupos de torcedores ficaram enfraquecidos por um tempo, nas últimas temporadas muitos deles voltaram a ter espaço, tanto na sociedade quanto nas arquibancadas espanholas. Com a onda de migração para a Europa na última década, diversos movimentos políticos aproveitaram de eventos como os atos terroristas na França em 2016 para atacar outras raças e etnias. Na Espanha, alguns deles nunca sumiram de vez. Desde os apoiadores da ditadura do General Franco até jovens ultraconservadores, muitos deles também fazem parte de torcidas, como o grupo de ultras do Valência, IOMOS, que foi expulso dos estádios em 2017, mas voltou a se reunir em 2021. Esse ano, em 2023, com a crise do clube com risco de rebaixamento, o líder do grupo, Ramon Castro, que tem um símbolo nazista tatuado na mão, foi cobrar e ameaçar pessoalmente o técnico Gennaro Gattuso, que apesar de assumir a responsabilidade pela má fase, pediu demissão no mesmo dia. Se há alguns anos os casos de racismo e intolerância que nunca pararam eram considerados casos isolados, agora eles parecem fazer parte de organizações inteiras e ecoam por todos os estádios. Nos últimos meses, um dos maiores alvos desses grupos é o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que além de sofrer racismo das arquibancadas, teve que lidar com declarações em programas de TV e provocações dentro de campo. Das arquibancadas vieram mais ofensas racistas. Em um vídeo de um dos canais de transmissão da partida, há um flagrante do momento em que um torcedor chama Vinícius Júnior de macaco.
Poucas semanas antes desse episódio, também viralizou uma ação do grupo de ultras Frente Atlético, que resolveu enforcar um boneco inflável representando Vinícius e prendê-lo em uma ponte de Madrid antes de um clássico. Já a resposta do Ultra Sur, uma das maiores organizadas do Real Madrid, que está banida do Santiago Bernabéu, veio com essa placa que mostra Anne Frank, uma autora judia que morreu durante o Holocausto usando uma camisa da Frente Atlético. Para o caso do Vinícius, La Liga prometeu organizar uma comissão que vai a todos os próximos jogos do Real Madrid monitorar possíveis agressores, que há algum tempo já não fazem mais tanta questão de ficarem escondidos. A intolerância e a nova onda nazi-fascista na sociedade espanhola está sim tendo consequências diretas no futebol, como sempre teve, mas com cada vez mais gente normalizando esse tipo de atitude, sem ações que realmente deixam quem pratica esses atos de intolerância minimamente desconfortável, a tendência é que a presença de atletas negros e imigrantes fique cada dia mais insustentável. O Iago, jogador brasileiro de basquete, armador de um time alemão chamado Ratio Farm Ulm e também armador da seleção brasileira, foi vítima de um ataque racista numa partida contra o Badalona, uma partida que acontecia na região da Catalunha. Bom, vendo